O Evangelho nos oferece uma promessa de vida e de vida em abundância, de vida liberta. Hoje eu quero falar sobre como viver em novidade de vida. Ou seja, hoje eu quero falar assim: uma vez que você decide mudar, caminhar com Jesus, o que é que Deus fala para você? Para que na prática você viva vida nova, você viva em novidade de vida. E nós vamos navegar na carta de Paulo aos Romanos capítulo 6, porque aqui em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo ele se ocupa a falar disso, de o que na prática significa viver em novidade de vida. Romanos é uma carta que Paulo escreve, uma das mais profundas que o apóstolo Paulo já escreveu. É um tratado teológico belíssimo. Ele aborda o plano de salvação na carta aos Romanos. E aqui em Romanos capítulo 6, a cerne do que ele diz, do que ele fala, é essa vida nova em Cristo Jesus. Se você tem Bíblia, abre Romanos capítulo 6, ou então me acompanha aqui na projeção. A palavra diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? Ou seja, Paulo está dizendo: será que porque nós fomos perdoados e salvos pela graça de Deus, a gente vai se apropriar dessa graça como desculpa, como justificativa para continuar no pecado, para viver uma vida aquém daquilo que podemos viver? Aí Paulo continua e diz: não, versículo 2: de maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Versículo 3: ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, nós fomos, fale comigo bem forte, sepultados. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que como Cristo foi, fale comigo, ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Sepultados, ressuscitados. Como viver em novidade de vida? Romanos capítulo 6 é um capítulo em que Paulo, ele vai falar sobre a nossa experiência de salvação. E para o apóstolo Paulo, salvação não é apenas em um culto você levantar a mão, atendendo um apelo, e dizer: Jesus, eu te entrego a minha vida. Ou como a gente classicamente diz, eu aceito Jesus. Para o apóstolo Paulo é muito mais profundo do que isso. A Bíblia fala aqui, Paulo dizendo, que a conversão, a salvação, significa você ser sepultado, ou seja, você morre com Jesus e você ressuscita para viver uma vida nova. É uma experiência invisível, interior, pessoal, acontece aqui no coração, mas que através do batismo nas águas, perceba que aqui no texto Paulo menciona o batismo, o simbolismo do batismo, porque através do batismo nas águas, nós testemunhamos publicamente, nós tornamos visível para as pessoas o que aconteceu dentro de nós. E o que é que aconteceu? Que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Daqui a pouco nós vamos ter o momento do batismo. Pessoas vão descer as águas, e quando elas descerem as águas, esse ato de imergir simboliza esse morrer com Jesus. E ao saírem das águas, a imersão simboliza o ressuscitar com Jesus para viver uma vida nova. Mas Paulo ele vai dizer o seguinte: ok, você já morreu, já ressuscitou com Cristo, você já decidiu por Ele, já se entregou a Ele, já teve essa experiência de salvação no teu coração, já testemunhou isso para as pessoas por meio do batismo nas águas. Ótimo. Então agora é viver em novidade de vida. Como? Eu te falo. E do versículo 5 em diante, Paulo ele vai trazer 4 princípios para quem quer viver em novidade de vida. 4 palavras. Fale comigo: declare, decida, dedique, dependa. Agora fale com vontade, diga: declare, decida,
dedique, dependa. Primeiro, se você quer viver em novidade de vida, declare. Romanos capítulo 6, versículo 11, olha o que é que a Bíblia diz. Paulo, aqui continuando o texto, ele fala o seguinte: assim vocês também considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerem-se mortos para o pecado. Paulo está dizendo: a forma como vocês se enxergam, a forma como vocês veem a si mesmo, tem que ser essa. Vocês têm que olhar no espelho e dizer: eu estou morto para o pecado. Essa é a minha nova identidade. Eu fui sepultado com Cristo, eu fui para a cruz, eu morri para aquilo que não agrada a Deus, para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não é uma questão de não, talvez, quem sabe, quando for conveniente. Não, eu já morri para isso, eu morri. Escuta, por que isso é tão importante? Por que Paulo fala que a gente tem que se olhar e se enxergar dessa forma? Porque é que eu preciso mudar a forma como eu me percebo? Porque toda mudança consistente começa não no comportamento, mas na identidade. Toda mudança espiritual consistente começa não na mudança do comportamento, mas na mudança da identidade. Como você se percebe, como você se enxerga, como você se olha, meu irmão, é fundamental. Olhe bem para mim. Aqui está o problema de muita gente que quer viver em novidade de vida. Muitas pessoas querem viver essa vida nova com Cristo, mas elas continuam se enxergando com lentes quebradas, erradas. A gente fala coisas do tipo: você sabe como é, pastor? Eu sou humano, eu sou gente, eu sou homem. Você sabe o que é ser homem? Eu sou jovem, eu sou mulher, pastor. Olha, na idade que eu estou, complicado, já está tudo formado, engessado, cristalizado aqui dentro de mim. Eu sempre fui assim, eu sempre fiz assim. Eu aprendi esses padrões, eu herdei esses padrões. Não dá para mudar agora, nessa altura da vida, nessa altura do campeonato. A gente fala coisas desse tipo, a gente tem esse tipo de discurso. Irmão, eu quero dizer para você uma coisa: é hora da gente começar a declarar quem verdadeiramente nós somos em Cristo Jesus. Pare de usar suas palavras contra a sua fé. É hora de você alinhar o seu discurso com aquilo que Deus fala ao teu respeito. Não, você não é um pecador miserável, quebrado, caído, tentando viver a vida com Deus. Você é um santo de Deus, um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, capacitado, equipado, empoderado por Deus para viver em novidade de vida. Esse pecado não é maior do que você, esse vício não é maior do que você, esse trauma não é maior do que você, essa dor não é maior do que você, essa questão emocional não é maior do que você. Então pare, meu irmão, pare desse tipo de discurso vitimista. Você não é vítima nessa história. O Espírito Santo já encheu a sua vida. Se você morreu com Cristo, se você ressuscitou com Ele, você está morto para aquilo que está tentando destruir você e paralisar você. Quando o mal bate na tua porta, você tem que abrir a porta, olhar para o mal e dizer: eu sou um filho amado de Deus, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Faz toda a diferença. Quando a gente começa a compreender quem somos em Cristo Jesus, a gente entra na batalha da mudança, nesse ringue, nessa luta por mudança, não cabisbaixo, com espírito de derrota, mas a gente entra com espírito de vitória, porque gente que entra no ringue da mudança com espírito de derrota, não tem como colher vitória. Deus está falando com você que diz: não dá, é difícil, é complicado, é mais forte do que eu. Deus está dizendo: não, como é que pode ser mais forte aquilo para o qual você já morreu? Você já morreu para isso. Não tem como. Esse pecado perdeu o domínio sobre ti, controle sobre ti. Você tem um novo Senhor. Jesus Cristo é o teu Senhor. Então não aceite essa verdade.
que na verdade é uma mentira. Mas pregue para o seu coração, pregue para a sua alma, fale para você mesmo, declare a verdade da palavra de Deus. Eu sou um filho amado de Deus, eu estou morto para o pecado, vivo para Deus. Pregue para a sua alma até que ela se converta. Porque eu prego no domingo, irmão, mas para você na segunda-feira quem prega é você. E se você não pregar para você mesmo, seu coração vai ficar sem pregação. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, quem é o pregador na tua vida? Profetize sobre esses ossos secos. Faça como Deus disse para Ezequiel. Profetize sobre esses ossos secos. Profira sobre você a palavra de Deus. Declare essa verdade. Porque a sua fé se alimenta da palavra. E o seu coração vai crer na palavra que você declara. Enquanto você continuar com a narrativa de eu não consigo, eu sou um pecador vulnerável, assim será. Seu comportamento seguirá o seu discurso. Mas quando você pregar a palavra, o evangelho, a verdade de Deus, sua verdadeira identidade espiritual, quando você pregar isso para o teu coração, seu coração vai começar a se alinhar com as verdades de Deus. Você aqui dentro de você vai começar a crer. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu morri para isso. Isso não me controla mais. Que tal você fazer um exercício? Amanhã, terça, quarta, quando as tentações vierem, você vai, naquele momento, pausar e falar consigo mesmo: eu sou um filho amado de Deus. Eu morri para o pecado. Eu estou vivo para Deus. Que tal a gente treinar agora aqui, em classe? Para você fazer a tarefa de casa bem feita, bora treinar em classe. Fale comigo, 3, 2, 1. Eu sou um filho amado de Deus. Eu morri para o pecado. Eu estou vivo para Deus. Agora fale bem baixinho, porque nessa altura pode ser que a pessoa do lado, a pessoa que trabalha no birô do lado do teu escritório, se incomode. Então fale para você bem baixinho e diga: eu sou um filho amado de Deus. Eu morri para o pecado. Estou vivo para Deus. Declare. Mas não apenas declare. Paulo continua. Ele diz: decida. Versículo 12. Ele diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês. Paulo está dizendo o seguinte: olha, se você morreu com Jesus e ressuscitou com Ele, o pecado já não é teu senhor. E se ele já não tem mais autoridade, então ele precisa de autorização. Porque tudo aquilo que não é mais autoridade sobre a tua vida, precisa da tua autorização para entrar. Ele vai ter que bater na porta e alguém vai ter que abrir a porta. E a mão que está na maçaneta é a sua. Se você abrir, bem; se não abrir, irmão, é decisão sua. O poder de decidir está com você. Paulo diz: não permitam. Isso aqui é tão forte, porque faz a gente abandonar as desculpas e assumir esse poder maravilhoso que Deus nos deu de decisão. Algo lindo que Deus faz na nossa vida é nos devolver as rédeas da nossa história. Talvez antes de encontrar Jesus Cristo, a sua história estava nas rédeas das suas marcas, dos seus passados, das suas experiências negativas, das cargas de rejeição que a vida colocou sobre você. Talvez a tua história estava nas mãos e sob o controle de tantas situações complicadas que você atravessou. Quem sabe a sua história estava nas mãos do teu temperamento,
pensamento, dos teus descontroles, dos teus desequilíbrios, mas entrou Jesus na tua vida, e Ele fez como Ele fez com o homem de Gadara. Ele pegou você, Ele libertou, Ele curou, Ele salvou, Ele te encheu do Espírito dEle, e Ele devolveu para você a capacidade de decidir. Ele pegou a tua mão, Ele colocou na maçaneta, e Ele disse: filho, a partir de hoje, só entra pela porta da tua vida quem você quiser, só entra pela porta da tua vida quem você deixar. Você decide o acesso. Antes a porta estava arrancada e o diabo fazia o que ele queria, mas a partir de hoje não. Você é uma casa selada e tem gente morando do lado de dentro, que é o Espírito Santo. Agora é você, filho, que decide quem entra, quem não entra. Isso daqui muda tudo. Quando você entende, irmão, que tem coisa que só está do lado de dentro porque você está permitindo. É uma questão de decisão. Fale comigo bem forte: decisão. Decisão, a palavra decisão, ela vem de decisão. Você sabe o que é cisão? Cisão, cortar. Cisão, remover. Cisão, ruptura. Cisão, envolve dor. Cisão, decisão, está ligado a remover, cortar, arrancar. Tem que ter coragem, tem que ter convicção, tem que ter posicionamento. O que é que hoje, se você removesse da sua vida seguiria e avançaria em direção à vontade do Pai? O que é que hoje, se sair da tua vida, a tua vida anda, avança? Tem uma experiência na palavra de Deus que retrata isso muito bem. Jonas, capítulo 1, fala disso. A Bíblia fala essa história, a história de Jonas. Jonas foi um homem que Deus chamou para pregar em Nínive, e ele não quis, fugiu de Deus. Ele comprou um bilhete para um cruzeiro, um navio, para Tarsis. Queria férias, não queria propósito. Aí ele foi para a viagem de férias dele. No navio, caminho para Tarsis. Lá pelas tantas, Deus faz soprar um vento naquele barco. Uma tempestade começa a balançar e açoitar com força. O barco vai quebrar, o capitão fica louco, ele começa a jogar cargas fora, ele começa a jogar tudo que ele pode para fora do barco, para aliviar o peso, deixar leve. E mesmo tentando o máximo ali, nada de resolver. Até que então ele entende que tinha alguém dentro daquele barco brigado com o seu Deus. E aí eles lançam sortes, descobrem que era Jonas. Jonas estava no porão, não no convés, no porão, escondido. Lá foi o capitão, falou: Jonas, vem cá, tu está brigado com o teu Deus? Essa tempestade é o teu Deus? Jonas disse: é. E qual é a solução, Jonas? Como é que eu faço esse mar se acalmar? E o Jonas disse para o capitão: só tem um jeito, vocês têm que me jogar no mar, porque só se eu sair do barco é que a tempestade cessa e o barco se preserva. Olha para mim, tem muita gente que lê essa história de Jonas sempre na perspectiva de Jonas. Afinal de contas, o nome do livro é Jonas. Mas eu quero que hoje você entenda que você é o capitão e o barco é a tua vida. E Deus está perguntando assim para você: quem é o Jonas que tem que sair do teu barco para essa tempestade se acalmar e você conseguir chegar no porto do destino que Deus tem para a sua vida?
Porque tem muita gente orando e dizendo: Deus, acalma a minha vida, acalma, Senhor, me dá paz, me dá paz, me dá paz, me dá paz. Você não vai ter paz enquanto Jonas estiver no porão da tua vida. Você não vai ter paz enquanto Jonas estiver no porão da tua história. Não tem como. Eu estou falando aqui que tem cisões, remoções que precisam acontecer. Decisão. Quando Jonas sair, é que o mar vai acalmar. Quando esse Jonas sair, irmão, é que tudo vai se equilibrar, a harmonia vai se concretizar. Tem que ter fibra, tem que ter decisão. Qual é o Jonas que não cabe mais nesse barco? Que por medo, por dó, por pena, você está mantendo. Está mantendo Jonas e está perdendo o barco. Eu vou repetir. Está mantendo Jonas e está perdendo o barco. Está mantendo Jonas e está jogando cargas fora que não precisaria jogar fora se Jonas não estivesse no barco. Quem carrega na vida Jonas que não deve carregar, vai ter perdas desnecessárias ao longo do caminho. O Espírito Santo está falando, é tempo de decisão, é tempo de decisão. Tem mar que não se acalma com oração, tem mar que não se acalma com jejum, tem mar que se acalma jogando Jonas para fora do barco. Deus quer fazer um limpa no porão do teu barco. O que é que não está às claras, está no porão, está escondido, está debaixo do tapete. Deus está dizendo, não dá mais para sustentar, esse pecado não dá mais para manter, essa mentira não dá mais para manter, irmão, esse ambiente não dá mais para manter, essa aliança, essa parceria, essa pessoa não cabe mais na tua vida e não pode mais ter ingresso para o teu barco. Não dá. Você escolhe, ou Jonas ou o barco. Você escolhe. Quer estar inteiro ou quer estar quebrado? Quer estar inteiro? Então vai ter que decidir remover alguns Jonas de dentro desse barco. O que é que o Senhor está mandando você lançar no mar? Hoje, agora. É sério. Abraão um dia decidiu, irmão, sair. Noé um dia ele decidiu construir. Davi um dia decidiu lutar. Pedro um dia decidiu largar as redes. Bartimeu, um cego, um dia decidiu clamar. Foram decisões. E a vida deles foi mudada. Quem sabe essa novidade de vida que você almeja está a uma decisão de distância. Você está aguardando Deus mover? Deus está aguardando você remover Jonas. É dia de decisão. Fale comigo, decidir. Seu passado mora na sua mente, mas o seu futuro mora nas suas decisões. Fale comigo bem forte, declare, decida. Terceiro, dedique. Versículo 13, Paulo diz assim: antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Gente, se você passasse por essa experiência assim, física, na sua saúde física, de sair da morte para a vida, você fosse atropelado por uma carreta, todo mundo olhasse, já era. Mas você, tornasse a viver. Você ressignificaria muita coisa na vida, sim ou não? Você repensaria prioridades e valores, sim ou não? Porque uma mudança dessa, da morte para a vida, é uma oportunidade única de você dar um giro de 180, de você rever quem sou, como tenho vivido, o que tenho valorizado. Paulo está dizendo assim, olha,
Entreguem a vida de vocês a Deus, dediquem-se a Ele, dediquem a vida de vocês ao Senhor, como quem saiu da morte para a vida. Porque vocês saíram, não fisicamente, mas espiritualmente. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Vocês estavam longe do Senhor, alienados dele. Vocês estavam caminhando em direção à condenação eterna, mas aprove ao Senhor salvá-los. Ele escolheu vocês, redimiu vocês, os lavou com o seu sangue. Aleluia, louvado seja Deus. Ele escreveu nosso nome no livro da vida. Ele nos tirou da morte para a vida. Se isso é verdade no nosso coração, a gente só tem uma reação plausível, uma reação que nos cabe, que é dizer: Deus, agora eu ofereço minha vida a Ti, eu me entrego a Ti, eu dedico tudo que eu sou a Ti. Declarar, decidir, dedicar. Quer viver em novidade de vida? Pois essa novidade de vida vai pedir de você uma dose de dedicação. Eu quero ser prático, porque se eu falar, dedique sua vida para Deus, talvez você fique assim, tá, subjetivo demais. Dedicar minha vida para Deus é o quê? É no culto eu olhar a Deus, a Ti eu dedico minha vida, e pronto, é isso. Então deixa eu trazer aqui formas práticas. Você quer dedicar a sua vida para Deus? Então que tal começar com todo dia, dedicar um tempo a sós para Deus. Só você e Deus, você com Ele. Quer viver em novidade de vida? Dedique um tempo diário de comunhão com Deus, um tempo a sós com Deus, todo dia, não alguns dias, todo dia. E se perder um dia, não perca dois. É a ciência do hábito. Todo dia. Um momento para falar com Deus, um momento para escutar a Deus, um momento para meditar na palavra ali. Pastor, não gosto de ler a Bíblia. O Cid Moreira já gravou a Bíblia toda. Escute ele. Não sei orar. Irmão, a gente só aprende a orar orando. Você já viu uma criança aprender a andar sem andar? Sentada, vendo os outros andarem? Não tem como, ela tem que andar. A gente aprende a orar orando, falando com Deus. Dedique um momento, todo dia, para Deus. Devia fazer uma pesquisa aqui na igreja. Quem todo dia dedica um tempo a sós com Deus? Não precisa levantar a mão não, não precisa não. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sua vida espiritual muda radicalmente. Coloque duas pessoas que entregaram a vida a Jesus. Uma começou a dedicar todo dia um momento a sós com Deus. A outra faz de vez em quando. Quando dá, quando quer, quando pode. A diferença é gritante. De 6 meses, uma está voando, decolando. Os cão chega perto, chega treme. A outra é aquela coisa. Às vezes está aqui, depois ali. Está animada, desanimada, oscilante, vacilante. Faz toda a diferença. Dedique, por exemplo, dedique um dia da sua semana para estar na casa de Deus, numa atmosfera dos louvores, da oração, da pregação da palavra. Vir domingo para a igreja não é religiosidade, é prioridade. É decidir colocar Deus em primeiro lugar na sua semana. Tenha sede por Deus. Gente, eu não venho para a igreja só porque eu sou pastor, não. Porque quando eu não prego, eu também venho para a igreja. Eu venho porque me faz bem, porque me abastece, porque me abençoa. Porque eu preciso. Tem algo que Deus fala comigo no quarto secreto, mas tem ministrações que Deus só opera na minha vida, no culto, na igreja, na comunhão com outras pessoas.
Gente, a gente precisa ter um desespero santo pela presença de Deus. Se a gente tiver um desespero pela presença de Deus, tudo muda. Quando você entender que não dou certo sem Jesus, eu só dou certo com a força de Jesus, o consolo dele. Eu preciso da graça dele, eu preciso da unção dele, eu preciso da direção dele, eu preciso da voz dele. Aí você vai e busca a Deus, não por obrigação, mas por necessidade. Dedique, arrisque, dedicar um momento do seu dia, o primeiro dia da sua semana. A lista é longa, mas eu vou ficar só com esses dois. E eu quero encerrar com uma última palavra: dependa. Fale comigo: declare, decida, dedique, dependa. Versículo 14, o Paulo, ele encerra esse texto dizendo: o pecado já não terá mais domínio sobre vocês. Quem recebe essa palavra? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Ele está dizendo o seguinte: porque não estão mais debaixo da lei, sim da graça, vocês vão gozar de liberdade, de libertação. E o que é estar debaixo da lei e debaixo da graça? Eu vou dizer. Tem gente que pensa que está debaixo da graça é mais ou menos assim: se está debaixo da lei é viver com a lei de Deus, então estar debaixo da graça é eu jogar fora e rasgar a lei de Deus. Não, errado. Que a lei de Deus é perfeita. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Estar debaixo da lei, estar debaixo da graça é uma diferença de como viver os princípios de Deus. Quem está debaixo da lei busca viver os princípios de Deus na força da carne. Quem está debaixo da graça busca viver os princípios de Deus na força do Espírito Santo. Quem está debaixo da lei depende de si mesmo, depende da sua vontade, depende da sua própria capacidade, depende da carne, autossuficiência. Quem está debaixo da graça reconhece: Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas em Ti eu sei que eu posso, eu preciso de Ti, eu dependo do Teu Espírito. Espírito Santo, sopra na minha vida. Espírito Santo, me dê poder para que a vida de Cristo seja vivida aqui em mim. Dependa. A vida cristã não é uma vida difícil, é uma vida impossível. Você entendeu? Não é difícil, é impossível. Tenta perdoar 70 vezes 7. Se tu não cansa na terceira, e Jesus mandou 70 vezes 7, 490 por dia, é impossível. Só tem uma pessoa que consegue viver a vida cristã: Jesus Cristo. De maneira que o segredo é Jesus viver em nós. Quanto mais Cristo vive em nós, mais Ele vai viver a vida cristã em nós e através de nós. E como é que isso acontece? Quando eu declaro ao meu próprio coração a minha nova identidade espiritual. Quando eu decido, não importa o preço que for, eu arranco Jonas do meu barco. Quando eu dedico minha vida a Ele de maneira prática, quem sabe dedicando um momento a sós com Deus todo dia. E quando eu dependo, não de mim, porque isso vai me levar à frustração e culpa, mas quando eu dependo do Espírito Santo de Deus.